quero convidar você para abrir tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. É o texto que fala sobre a conversão de Saulo a Jesus Cristo. A transformação de Saulo. Atos 9, de 1 a 9. Enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, cristianismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Até aí. Você já teve a convicção de que você estava certo? A convicção de que você estava agindo certo e depois você percebeu que estava totalmente errado? Eu creio que todos nós já passamos por isso na vida. Quantas vezes na vida você já cometeu equívocos? Quantas vezes na vida você agiu de uma forma, achando que estava fazendo o certo, agindo da forma certa, mas depois você percebeu que estava extremamente, redondamente enganado e totalmente equivocado? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Agora, a situação se agrava mais ainda quando nós não percebemos que estamos errados. Porque quando nós percebemos, podemos mudar. E quando nós não percebemos? Continuamos agindo de forma errônea, mas insistentemente, contumazmente, mas sem perceber. É o famoso engano. O que é o engano? O que caracteriza o engano? Eu não percebo que estou sendo enganado. Porque quando eu percebo que estou sendo enganado, acabou o engano. E a pior coisa é quando eu estou sendo enganado por mim mesmo. Achando que eu estou fazendo a coisa certa, e depois eu percebo que eu não estou fazendo as coisas certas. Então pessoas passam a vida toda agindo de uma forma errada, pensando que estão certas. É como se fosse uma cegueira. Os casamentos vão sendo destruídos, os filhos vão se afastando, a vida financeira vai de mal a pior, emocionalmente instável, dificuldades, vida com Deus, não são felizes, mas não mudam, porque simplesmente acham que não tem o que fazer. É de fato uma cegueira. E por que não mudam? Porque no fundo acreditam que estão certas. Eu acredito que é mais ou menos esta a conotação que nós podemos colocar deste homem chamado Saulo. Este homem espiritualmente cego. Saulo, que é o mesmo Paulo. É interessante que a Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico, que era a língua de Israel. E depois, por vezes o aramaico, mas principalmente o hebraico. E depois a língua comum do Império Romano era o grego, por causa de Alexandre o Grande. Então o Novo Testamento foi escrito em grego. Então as pessoas geralmente eram bilíngues, elas falavam a língua da terra e o grego, que todo mundo falava o grego. Então Saulo era o nome hebraico e Paulo o nome grego. Então por isso que Paulo às vezes é chamado de Saulo e às vezes é chamado de Paulo, porque é o mesmo nome, é a mesma pessoa, mas só de forma hebraica e de forma grega. É a mesma coisa o nome Josué
em hebraico e Jesus em grego. Jesus, quando Maria e José o chamavam, provavelmente falavam em hebraico na sua casa, o chamavam de Josué. E quando falavam em grego, chamavam Jesus, mas era o mesmo nome. Então essa é a explicação porque Saulo e porque Paulo. Então este homem, Saulo, era um israelita, era um homem judeu da tribo de Benjamim. A religião dele era a mais radical de todas, que era a religião dos fariseus. Paulo, ele era um fariseu doutor da lei, era um poliglota, falava várias línguas, um rabino, mas só que ele era um homem extremamente zeloso pela religião judaica, fez dele um radical, fez dele um homem que via no cristianismo uma ameaça, os hereges, falando que Jesus era o próprio Deus. Então ele via nos cristãos uma grande ameaça à conduta judaica. Então o que Paulo fez? Ele praticamente se levantou contra a igreja de Jesus Cristo. E olha só o engano. Ele tinha convicção que estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha convicção que estava certo. Convicção. Tudo começou e desencadeou quando um homem chamado Estevão pregou e disse que Jesus estava vivo, ressuscitou dos mortos. As pessoas ali o apedrejavam, e no Império Romano, Israel não podia ter pena de morte, porque o Império Romano é que dominava. Então o que as pessoas faziam? Quando tinha um motim, alguma coisa assim, que nem um apedrejamento público, tinha que ter um responsável para responder por aquele processo, por aquele ato. Então o que a Bíblia diz em Atos 7? Que quando as pessoas ali pegaram as pedras para matar Estevão, depositaram as suas roupas, as testemunhas, aos pés de Paulo, ou de Saulo, e Saulo consentiu na morte de Estevão. O que quer dizer isto? É como se Paulo dissesse: eu me responsabilizo pela morte dele. Se todos aqui o matarem, o culpado, eu responsabilizo, sou eu me responsabilizo pela morte desse homem. E a partir daí desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. E quem que era o cabeça dessa perseguição? Paulo. A Bíblia diz que ele entrava nas casas, e literalmente no grego, usa uma expressão como que uma fera selvagem, um homem sanguinário, um serial killer, um assassino em série, um homem que matava homens e mulheres, jovens e velhos, matava crianças, e julgava que com isso agradava a Deus. O ódio o alimentava em nome da sua fé. Era um homem cego pelo ódio, e convicto de que estava fazendo a vontade de Deus. E nessa empreitada contra a igreja, para extirpar o cristianismo da terra, Paulo chegou para o sumo sacerdote em Jerusalém e disse: me dê cartas me autorizando a ir para Damasco, porque lá na Síria o cristianismo já chegou, e eu vou lá, e se eu encontrar alguns dos cristãos eu vou matar, ou vou trazer presos para Jerusalém, então me dê autoridade. E o sacerdote deu autoridade. Então imagina um homem furioso com autoridade legal. E foi neste momento que ele foi para Damasco matar os cristãos, e ali ele tem um encontro com Cristo, algo inusitado. Vem uma luz que o deixa cego, vem uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus se declara para ele, ele cai, a fera selvagem é domada pelo Senhor Jesus, ele cai inerte, fica cego, e é como que a sua cegueira ali, física, exemplificasse a sua cegueira da alma, a sua cegueira espiritual. Ele foi para Damasco e ficou lá na casa de um homem chamado Judas, e Deus disse para ele, Jesus disse para ele: vai para Damasco, porque lá eu vou te mostrar o que você vai fazer.
E é interessante que quando ele foi para Damasco, diz a Bíblia, ele ficou 3 dias cego. 3 dias, sem comer e sem beber. 3 dias pensando, 3 dias refletindo, 3 dias pensando, e ali as fichas começaram a cair. E ele começou a encarar uma verdade: eu estava errado. Eu estava errado. Quantas vidas eu matei, quantas coisas eu fiz, e eu estava errado. 3 dias. 3 dias pensando, 3 dias. Aqueles 3 dias, eu creio que foram como que um momento de autoanálise que o impulsionaram a mudar radicalmente a sua vida para melhor, trazê-lo para a luz. Eu creio que esses 3 dias foram decisivos para Paulo, para ele pensar na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus equívocos, no caminho que ele estava percorrendo. Como que isso faz falta em nossas vidas? Como que isso faz falta? Parar para pensar como nossa vida está. Como que isso faz falta? Nós vivemos praticamente numa correria frenética, e muitas vezes essa correria é um movimento sem deslocamento, porque nós andamos em círculos, corremos, cansamos, nos estressando, mas não vamos para lugar nenhum, porque o casamento continua ruim, a vida financeira continua ruim, a vida emocional continua ruim, a vida espiritual continua ruim, e a gente não para analisar. Nós não paramos para rever, não paramos para refletir, não paramos para fazer uma autoanálise, não paramos para meditar. Eu creio que se nós tivéssemos isto como algo rotineiro em nossas vidas, muitas coisas ruins seriam evitadas, muitos caminhos errados e muitos equívocos seriam evitados, se nós continuamente parássemos para ponderar, para pensar, para refletir: como está a minha vida? Como está de fato minha comunhão com Deus? Como de fato está o meu casamento? Sabe quando as pessoas pensam no casamento? Somente quando o outro diz: eu quero largar. Somente quando o outro diz: eu não aguento mais. E muitas vezes, quando chega neste ponto, já é tarde demais. E ao invés de pensar, só joga a culpa no outro. Os filhos se afastando cada dia mais de você. E ao invés de você agir, você diz: adolescente é rebelde. Os moços hoje estão cada dia mais difíceis. Será que a culpa é só deles? Será que não está faltando sabedoria e tato para você lidar com eles? A tua vida financeira, será que você tem que estar realmente apertado do jeito que você está? Será que nós não precisávamos parar um pouco mais para refletir? Como está a minha saúde? Será que eu preciso levar uma notícia que pega muito pesado de um médico para dizer: você está muito mal? Será que eu tenho que esperar chegar nesse ponto para agir, para mudar meu estilo de vida? Precisávamos ter mais esse tempo para nós refletirmos e pensarmos como de fato eu estou. Como está a minha vida sentimental? Como está a minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida financeira? 3 dias de reflexão. E Paulo começou a pensar: eu estava errado. E depois de 3 dias, Deus colocou um homem chamado Ananias, ali em Damasco, e disse para Ananias: vai lá na casa de Judas, deu o endereço, lá tem Saulo, e você vai lá ao encontro dele, porque ele está orando, neste momento ele está orando. Olha que coisa fantástica isso. Ananias retrucou: Senhor, mas ele veio matar os cristãos. Vá. E quando Ananias chegou lá, o que Ananias disse? Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, irmão, não mais inimigo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, quando Ananias impôs as mãos, algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado.
Aqui teve uma mudança radical na vida deste homem. E uma coisa que eu acho fantástica nesse texto, é essa frase, algo que como escamas caíram dos olhos. E ele começou a enxergar a realidade como era de fato. E foi uma mudança tão radical, tão poderosa, tão incisiva, tão contundente, que naquela noite ele foi batizado. Ele não ficou pensando, não ficou querendo resolver, ele disse, é o que eu quero. E foi batizado, à noite, na casa de um homem chamado Judas, lá em Damasco. Não tinha tanque batismal, não tinha rio passando no meio da casa. Ele foi batizado por aspersão. Muitas pessoas dizem que o batismo dessa igreja não é bíblico. O batismo de Paulo não podia ter sido por imersão, de forma alguma. Porque ele estava dentro da casa de noite. E imediatamente ele foi batizado, ali na casa. Como que é importante eu estudar a Bíblia, ler a Bíblia e entender a Bíblia. E essa mudança foi tão radical, tão gloriosa, que o maior inimigo da igreja tornou-se no seu maior apóstolo. O maior inimigo da igreja tornou-se o maior teólogo, o maior apóstolo e o maior missionário da igreja do Senhor Jesus. O homem que mais influenciou a cultura ocidental. Sabe por que as mulheres aqui no Ocidente são valorizadas? Por causa do cristianismo. E sabe onde que as pessoas baseiam a mudança da sociedade, quando Deus diz, maridos amem as suas esposas, homens tenham somente uma mulher, porque se você for lá para o Oriente, as pessoas têm várias mulheres. Agora no século passado, há pouco tempo as mulheres começaram a votar, porque nem isso faziam. Andam sem mostrar o rosto, porque a cultura oriental não foi afetada pelo cristianismo. Então os escritos do apóstolo Paulo, são os escritos que mais influenciaram a cultura ocidental. A cultura que nós temos, com essa liberdade que nós temos, e principalmente com a valorização da família, e principalmente com a valorização da mulher, foi por causa do que Jesus trouxe, e este grande apóstolo Paulo sistematizou na sua doutrina teológica. Nunca nenhum homem da história teve suas publicações de uma forma gloriosamente, tão disseminadas. Os seus escritos foram traduzidos pelo mundo inteiro, as suas 13 cartas. Este é o grande apóstolo Paulo. Por quê? As escamas caíram. Tudo começou ali. Quando ele começou a perceber que ele estava equivocado. Tudo começou quando ele foi liberto da cegueira espiritual, da cegueira emocional, da cegueira da religiosidade. Ele foi curado e restaurado. Mesmo quando ele tinha certeza que estava fazendo o correto, as escamas caíram. E ele percebeu que não estava fazendo nada certo. Eu quero que você pense um pouco hoje sobre a cegueira da alma, a cegueira espiritual. Perceba como que isso interfere em todas as áreas da vida. Eu quero que você pense um pouco como que isso interfere nas suas escolhas. A visão que você tem quando está equivocada, como que isso interfere na sua família, nas suas finanças, na tua saúde. Como que isso interfere no seu futuro, e olha, interfere na tua eternidade. Porque muitas pessoas estão indo para o inferno e não se apercebem. É muito importante eu entender isto. E quando Paulo foi batizado, ele começou a perceber a vida como ela é. Por que a sua vida mudou? Porque ele começou a enxergar a vida da forma correta. Porque isso pode acontecer hoje comigo e com você. Eu quero que nós pensemos sobre esse tema hoje. As escamas caíram. O que é na prática essas escamas caíram? O que é ver de forma clara o mundo como ele de fato é? E como que isso pode interferir e mudar a minha vida? Primeira coisa que eu quero destacar é enxergar de fato quem Deus é.
Paulo não tinha uma visão real de Deus. Paulo não enxergava de fato quem Deus é. E isto fazia com que ele agisse do jeito que ele agia. Qual que era a postura de Paulo? A religião do ódio. A religião da intolerância. É impressionante como uma visão distorcida de Deus leva-nos a ter uma visão distorcida da vida. Quantas vezes nós temos a visão distorcida de Deus, por causa de coisas que foram trazidas para nós, desde a infância. Os seus pais queriam te ajudar, as pessoas que te criaram queriam te ajudar, mas elas não se apercebiam de quanta coisa ruim ela trazia para você, quando dizia, não faz isso que Deus castiga. Deus está vendo, você vai para o inferno. Como que uma criança vai crescer, um jovem saudável, um adulto saudável, querendo uma igreja de um Deus que só condena, de um Deus que só julga, de um Deus que só castiga? Para ajudar, a figura paterna hoje está muito distorcida, e quando diz Deus é pai, muitos consideram o pai a figura de Deus, e percebem, meu pai é insensível, meu pai é bruto, meu pai é estúpido, meu pai é ausente. E muitas pessoas não vêm para a igreja, não querem saber de vida cristã, porque quando pensam em Deus Pai, a ideia que tem de pai é o seu próprio pai. Então o que isso acontece? A falta de uma visão clara de quem Deus é, interfere em toda a minha existência, interfere em toda a minha vida. As escamas têm que cair justamente por causa disto. Eu acho maravilhosa a expressão de um homem, ele era ateu, e ele se converteu ao cristianismo, uma pessoa extremamente inteligente, um inglês, chama C.S. Lewis. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, e ele nos seus escritos extremamente profundos, ele é um intelectual, ele escreveu uma coisa que me marcou muito, essa frase aqui: eu creio no cristianismo tal como creio no que o sol existe, ou o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Eu acho lindo isso aqui. Eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu. E não é porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu vejo todas as outras coisas. A visão que eu tenho de Deus vai fazer com que eu enxergue a vida de uma outra forma. Por que as pessoas vivem tão ansiosas? Porque não tem uma visão de um Deus que cuida. Por que as pessoas vivem com tanto medo? Porque não tem uma visão de um Deus que perdoa. Por que as pessoas têm uma visão de um Deus carrasco? Que tem uma visão de um Deus insensível, de um Deus que só cobra, que só condena. Então essa visão que Paulo tinha, a visão de um Deus juiz, intransigente, intolerante, as escamas caíram, e ele consegue ver Jesus Cristo. A vida dele mudou porque ele conseguiu ver a humildade e o amor personificado na pessoa de Jesus, que é o próprio Deus que veio. Ele conseguiu ver quem Deus é. Ele percebeu, é o Deus do perdão. É o Deus que me ama de forma incondicional, não pelo que eu faço, mas por quem eu sou, pelo que eu creio. É o Deus que me ama, é o Deus que me aceita do jeito que eu sou, é o Deus da graça. A palavra graça, charis, em grego, é linda a expressão, é um favor que eu não mereço, é uma bênção que eu recebo sem merecer. Tudo que eu tenho de Deus está nele, não em mim, eu não mereço nada, é graça. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para a igreja: vocês conhecem a graça, o cáris do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que através da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Ele desceu para que eu pudesse subir. Ele tomou o meu lugar de maldição na cruz do Calvário, para que eu recebesse a bênção de filho. Ele trocou de lugar comigo.
Paulo entendeu isto. Paulo começou a compreender que é o Deus que se compadece, é o Deus que tem empatia, é o Deus que sara, é o Deus que perdoa, é o Deus que ama, é o Deus que Paulo não conhecia, é o Deus que fez com que as escamas caíssem, para que ele percebesse quem de fato é Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Agora isto leva-me a um segundo ponto. Quando eu enxergo quem Deus é, eu começo a enxergar quem eu sou. Eu acho que isso aqui é uma coisa fantástica. A visão que eu tenho de Deus vai determinar a visão que eu tenho de mim. Se eu tenho uma visão errônea de Deus, eu tenho uma visão errônea de mim. Como Paulo tinha uma visão errônea de Deus, ele era muito mais juiz do que um ser humano amável, porque era a visão que ele tinha de Deus, distorcida. Então uma coisa que eu quero que você entenda, eu acho lindo demais, esse texto de Isaías, quando Isaías viu Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Como? Assentado no alto e sublime trono. As abas da veste enchiam o templo. E quando ele viu Deus, e os serafins dizendo, santo, 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 perfeito é o Senhor. E na sua perfeição, o que aconteceu com Isaías? No versículo 5, então eu gritei, ai de mim! Ele começou a ter uma visão real dele, ai de mim, eu estou perdido! Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, as escamas caíram. O religioso Paulo viu, eu sou pecador, como aconteceu com Isaías, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu reclamo demais da vida. E se Deus é o santo, 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 perfeito em tudo que faz, por que eu reclamo tanto então? Ai de mim! Ai de mim! Por que eu falo tão mal dos outros? Meus lábios impuros. Isaías vai mais longe, eu habito no meio de impuros lábios, ou seja, ele reconheceu primeiro o seu pecado, para depois reconhecer o pecado do povo. O que nós fazemos? Nós justificamos os nossos pecados por causa do pecado do povo. Todo mundo faz, eu faço também. Todo mundo é assim, eu também sou. Ou seja, você não se arrepende de nada, você simplesmente justifica os seus erros. O que vai esperar de mim num país como este? O que vai esperar de mim com uma esposa como esta, com um marido como este, com um pai como este? Quer dizer, só justifica. Mas o dia que eu tiver a visão real de quem Deus é, eu vou começar a parar de justificar os meus erros, e eu vou assumir, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa carente da graça de Deus. Por mais que eu tente acertar, eu não consigo acertar sempre. Às vezes eu falo de forma ríspida, com as pessoas que eu mais amo, que são as pessoas da minha casa, da minha família. Eu sou uma pessoa que precisa da graça de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Paulo não tinha essa visão, até o dia que ele conheceu quem de fato Deus é. Ele se julgava uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa que trabalhava, que era um exemplo de tudo, mas uma pessoa totalmente longe da graça de Deus. Talvez é assim que você se vê. As pessoas que são muito boas não cabem aqui dentro da igreja não, porque aqui é para pecador, aqui é para quem é carente, aqui é hospital, para pessoas que estão doentes e querem ser saradas e curadas pelo poder de Deus. Quando eu começo a entender quem Deus é, como Paulo escreveu, miserável homem que sou, aquele homem prepotente, se achava o dono da verdade, agora ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu me vejo doente, eu vejo em Cristo o remédio, as escamas caíram, eu não vou ficar saindo da igreja por qualquer bobeira, eu vou ficar firme, porque não tem para onde ir.
Não tenho o que fazer, eu preciso reconhecer, eu preciso de Deus, eu preciso da igreja. Eu preciso ver que há um Deus que age, e eu não entendo muitas vezes o agir dele. É aí onde entra, eu o sirvo não pelo que eu entendo, mas eu o sirvo pela fé, e o justo viverá pela fé. É quando eu tenho que acreditar que eu preciso agradecer, mesmo quando acontecem algumas coisas que eu não consigo entender, porque se ele é santo, 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 muitas vezes ele quer colocar minha fé no fogo, e é neste momento que eu estou sendo provado, e para eu ser aprovado, eu tenho que ter mais submissão, mais gratidão e mais fé. Mas eu tenho que acreditar que Ele está agindo da forma correta, mesmo quando eu não entendo. A visão de Deus muda a visão que eu tenho de mim. As escamas caíram, só que a visão que eu tenho de Deus, que muda a minha visão, também faz com que eu enxergue os outros diferente, como de fato são. A visão real de quem Deus é, faz com que eu tenha uma visão real de quem eu sou. E quando eu tenho uma visão real de quem eu sou, eu começo a ter uma visão mais tolerante, mais misericordiosa das pessoas. Eu começo a parar de julgar tanto. Eu começo a parar de ser tão intolerante, tão impaciente. Por quê? Quando eu falo mal de alguém, eu me julgo melhor do que o outro, juiz. Mas quando eu me vejo pecador, carente da graça de Deus, graça, eu não mereço, é graça, então eu não posso me considerar melhor do que ninguém, então eu não posso falar mal de ninguém, eu não posso julgar ninguém. Ninguém sabe o que se passa na vida do outro, ninguém sabe das dificuldades, mazelas, história da vida do outro. Ninguém sabe o que se passa dentro da casa e do casamento do outro. Ninguém sabe. Não temos o direito de julgar. E por que julgamos? Porque nos achamos melhores. As escamas têm que cair. As escamas têm que cair. Cristianismo é regido por amor. O cristão é conhecido pelo amor, não é por conhecer Bíblia, não é por ir no culto todo domingo, não é por atos de culto, de religiosidade, ou chavões evangélicos, é pelo amor. E eu vou mostrar que eu amo, é com atitude, eu vou mostrar que eu amo, quando eu sou mais tolerante, mais paciente, e principalmente mais leal, e principalmente quando eu consigo dominar a minha língua, e parar de falar por trás, porque a coisa que eu mais anseio, é fazer para o outro, aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então já que eu quero que ele nunca fale mal de mim por trás, eu nunca vou falar mal dele por trás. Isso é cristianismo, e Paulo entendeu isto. Paulo entendeu isto. Eu quero que você perceba, 1 Coríntios, no capítulo 13. Olha só, para mim, é a obra-prima de Paulo. É o hino do amor. É um dos textos mais lindos da Bíblia. O grande apóstolo Paulo, que antes era o Saulo que odiava, quando ele entendeu quem Deus é, ele entendeu quem ele é, ele começou a olhar para as pessoas da forma como Deus olha para ele. O amor é paciente. Deus não teve paciência com ele. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os seus interesses. O amor não se ira facilmente. Você não fica irritado à toa. Quando você ama, você tolera mais. O amor não guarda rancor. O amor resolve perdoar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca acaba e nunca morre. E a coisa mais fantástica deste mundo, olha para mim. Eu começo a entender o que é cristianismo quando eu consigo amar as pessoas que não são amáveis.
como Deus me amou. Deus me amou sem eu ter nada para dar para Ele. E quando Ele diz, amem como eu amei, Ele quer dizer o seguinte, olha para as pessoas com mais carinho e amor, mesmo que essas pessoas não mereçam. Porque amar um amigo, amar a pessoa bacana, amar a pessoa leal, até o ateu, o satanista consegue. Você não precisa de um grande milagre para fazer isso. Ter bons amigos fiéis e você ser fiéis a Ele, não precisa de milagre e nem de Deus para ajudar você a fazer isso. A própria natureza humana faz. Mas quando chega num ponto de olhar com mais misericórdia para pessoas que têm me ofendido e eu não revidar na mesma moeda, quando chega num ponto de eu ter mais tolerância, mesmo quando eu acredito que aquela pessoa está errada, mas da mesma forma eu vou ter paciência e eu vou continuar insistindo, não abrindo mão da verdade, é lógico, não sendo conivente, é lógico, mas ao mesmo tempo eu vou insistir, aí você começa a entender o que é cristianismo. Essa paciência que você precisa ter com os seus filhos, este amor que você precisa ter com a tua esposa, este amor que você precisa ter com os irmãos da igreja que você não gosta, as pessoas do trabalho que você não gosta e que não gostam de você. Se você começar a perceber, só o fato, eu quero te dar uma dica, que eu creio que vai ser uma chave. Sabe quando eu vou começar a aprender a amar mais alguém? E como isso vai acontecer? Quando eu começar a orar por essa pessoa, de verdade. Pega seus inimigos, as pessoas que você mais odeia e começa a orar por elas. Ah, não consigo, consegue, é só querer. Começa a orar para aquelas pessoas que te machucaram. Ora, você vai perceber duas coisas. Primeiro, aquele sentimento vai ser amenizado com o tempo. Segundo, você vai parar de falar mal dela. Porque quando você fala mal de alguém, você lança lenha na fogueira e mais ódio vem. E o ódio suscita ódio. E sabe o que está acontecendo? Sem você perceber, você está se afastando de Deus. Isso está afetando a tua vida. Então, em nome de Jesus, que as escamas caiam hoje. E você comece a aprender a perdoar aquelas pessoas que não merecem o teu perdão. Não é fácil, mas é o correto. E Deus vai te dar força se você decidir fazer. A minha oração hoje, para que as escamas caiam de todos nós, de nós deixemos de ser pessoas religiosas para sermos pessoas de fato cristãs. E o cristianismo é definido pela vida, pelo caráter, pelo dia a dia, não por frequentar uma igreja. Porque ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é ser lá na sua casa, o difícil é ser na internet de madrugada, o difícil é ser lá no trabalho, o difícil é quando você está com seus amigos, aí sim que a coisa pega. Então, se eu quero de fato ser um cristão, eu tenho que entender isto. Quem Deus é, abre a minha visão para ter quem eu sou, e acima de tudo, muda totalmente a maneira como eu olho para as pessoas. Isso é cristianismo. Foi o que aconteceu com Paulo. E Deus abençoe a você e a mim, para que isso aconteça conosco hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.